Tá? Quero mais uma vez desejar boas-vindas àqueles que chegaram agora para a nossa última palestra, que vamos fechar aqui com chave de ouro com o nosso palestrante Thiago Amorim, que vai falar sobre razão vital. Seja muito bem-vindo à Associação Helênica do Paraná. Não vou demorar mais, vocês vieram para ele, como é a primeira vez, e portanto sua palavra fica com você, Thiago. Só vou ajeitar aqui a câmera para você poder falar. Então, boa noite. Boa noite. Estou um pouco resfriado, mas se eu falar nessa altura, fica bom para todo mundo? Sim? Tá bem. Muito bem, então, a proposta aqui é a gente pensar um pouco sobre esse conceito do Ortega Gasset, que é o conceito de razão vital. Não sei quantos conhecem, quantos já leram as obras do Ortega, e quantos conhecem o pensamento espanhol do século XX, que eu considero ser a minha área, né? A minha área é a antropologia filosófica. Mas para explicar esse conceito, nós vamos precisar aplicá-lo de certa forma, porque na filosofia espanhola do século XX, na Escola de Madrid, Ortega Gasset, Julián Marías, Xavier Zubiri, Pedro Laín Traub, nada é puramente conceito. Né? Conceitos puros para eles não existem, só existem conceitos encarnados, né? Conceitos que dizem respeito e encontram eco na vida de quem está falando, na vida de quem está ouvindo, na vida de quem está filosofando, etc, etc. Então, começaria fazendo a seguinte reflexão ou admoestação. Um dos maiores perigos que nós corremos hoje, no nosso tempo, e estou falando aqui com uma plateia de pessoas que gostam de estudar, a sua maioria, ou que devotam boa parte da sua vida para o estudo, né? Um perigo que o Gabriel Marcel já diagnosticou no início do século, num livro chamado Os Homens contra o Humano. Não sei se vocês conhecem. Às vezes, a depender da tradução, você vai encontrar lá os homens contra o humanismo, ou o homem contra o homem, ou o homem contra o humano. E o perigo que o Gabriel Marcel diagnosticou no início do século XX foi o perigo do abstracionismo. Né? Especialmente ele falava dos intelectuais, dos artistas, né? Das pessoas de pensamento. Ele falava do perigo dessas pessoas viverem num outro mundo que não o mundo que Miguel de Unamuno chamaria o mundo de carne e osso. Né? É claro que por um bom tempo a filosofia platônica seduziu as pessoas e seduziu erroneamente, né? Não estou fazendo nenhuma crítica a Platão, longe de mim, mas seduziu erroneamente no sentido de que foi uma tentação para muitos pensadores querer viver no mundo das ideias. E Aristóteles mesmo já fez a correção necessária, né? De que os sentidos, o pé no chão, é a porta da realidade. Então, esse abstracionismo é o que torna a vida de qualquer pessoa, seja ela intelectual ou não, torna a vida da pessoa vazia. Hoje nós temos uma série, e todo mundo aqui frequenta bastante Facebook, eu imagino, a maioria das pessoas utiliza as redes sociais. Nós temos uma série de gênios vazios. O que são gênios vazios? São aquelas pessoas capazes de dizer coisas interessantes, de copiar frases de livros de autores indicados pelo Olavo ou por qualquer outro professor, colocar no Facebook, puxar debate, esse tipo de coisa, e tudo isso numa vida como personagem, numa vida em que não é a vida do sujeito, mas uma vida em que ele representa. As redes sociais trouxeram isso, né? Esse mal, elas trouxeram muitos bens. Eu não sou contra a rede social, meu trabalho cresceu bastante devido às redes sociais. Mas se ela trouxe um perigo, como tudo, uma vez perguntaram por Bruno Tolentino, né, para que serve a poesia? Ele respondeu, para nada. Para que serve poesia? Para nada. A serventia é você que faz. Não é? Então, para que servem as redes sociais? Para nada. Depende do que você quer fazer com ela. Então, há uma série de coisas que dá para serem feitas lá, boas e ruins. Então, o perigo que eu vejo nas redes sociais é o perigo, ele possibilitou, ou elas possibilitaram, a vida falsa. O personagem, não que não existissem vidas falsas antes dela, mas potencializou o negócio. E aí você é capaz do sujeito ficar lá 2 horas conectado, postando um monte de
receitas de felicidade, ou do que o Brasil deveria fazer, ou do que os partidos políticos deveriam fazer no Brasil, ou seja, um sujeito que entende que sua alma é maior do que um povo inteiro e do que uma cultura inteira, e ao desligar o computador, a vida dele é um caos. A vida dele civil, por exemplo, absolutamente desordenada. Ou o sujeito não consegue conquistar uma namorada, mas ele consegue dar os destinos do Brasil. Esse tipo de coisa eu acho um dos maiores perigos que nós vivemos hoje. Nós somos capazes de dar receitas sobre a vida para quem quer que peça. Todo mundo, se há um perigo, e veja só, eu estou correndo um risco aqui. Eu estou começando a minha palestra no Encontro Olavete, dizendo que é um perigo você sair estudando e dizendo por aí o que você aprendeu. Há sempre esse risco, né? O risco de o quanto o que eu estou ensinando, profetizando, o quanto disso está encarnado em mim, encarnado. O quanto disso faz parte da minha vida. É o Tiago. Não faz parte, é. O quanto das coisas que nós debatemos politicamente, culturalmente, com o nosso vizinho, né? Discordamos e concordamos nos diversos assuntos, seja nas redes sociais ou fora dela, fora das redes, o quanto daquilo realmente nos interessa, realmente nos importa, a ponto daquele conteúdo não ser apenas conteúdo, mas ser continente da minha vida. Qual a diferença de um conteúdo e de um continente? Então, você pega uma pessoa que sabe bastante coisas e sabe usá-las sempre que lhe é favorável. Então, são conteúdos que o sujeito tem na mente, e essa é a definição de Julián Marías do homem esperto. O homem esperto para o Julián Marías é o sujeito que usa a realidade. Então, ele sempre encontra um meio de pôr para fora ou de utilizar aquilo que ele tem como conteúdo. Então, ele aprendeu algumas coisas de literatura, aprendeu algumas coisas sobre cultura brasileira, ouviu algumas coisas do próprio Olavo, e aí, a depender da conversa, ele tem os gaps dele e usa aquilo. Muito esperto. Nunca fica sem ter o que falar. Que é o mais irritante tipo de pessoa que existe. Né? É o perigo também do diletantismo. Então, todo mundo fala sobre cultura o tempo inteiro. Eu não sei se você suportaria uma pessoa assim perto de você. Eu, às vezes, quero falar de banalidades. Por quê? Porque a vida tem um aspecto que se chama banalidades. Às vezes eu quero falar de comida, e por isso eu fiz cursos de chefe de cozinha. Às vezes eu quero falar do novo filme das Tartarugas Ninjas, que é o que o meu filho assiste, e eu preciso falar disso com ele. E não adianta eu chamar meu filho e falar: vem cá, meu filho, que eu vou te apresentar a teoria dos 4 discursos. Então, eu preciso, como homem de carne e osso, eu preciso transitar em todos os aspectos da realidade, sem que eu use, sem que eu maneje a realidade, mas que eu a aceite e a admita. A diferença entre conteúdo e continente é porque continente é onde eu estou pisando, é desde onde eu parto para viver. Para algumas pessoas, conhecimento, filosofia, o que aprende com Olavo de Carvalho, para algumas pessoas isso é conteúdo. E como conteúdo, eu vou te dizer o que acontece, usando Piaget. É o coelho que come o alface, mastiga, mastiga, mastiga e joga fora. O processo de conhecimento, vocês conhecem, o famoso exemplo do Piaget. Você vai lá, o coelho come o alface, digere, o alface vira coelho. Não é assim? Então, para quem tem conteúdos em mente, é como qualquer coisa que ele aprende, por mais esperto que seja, ele mastiga enquanto tiver sabor e joga fora. Quando esses conteúdos são continente, quer dizer que são o meu chão, são a minha vida. E eu como aquilo e aquilo se torna eu. Minha vida muda a partir daquilo. Eu já não sou mais o mesmo. Eu não sou o mesmo desde que eu conheci o Olavo de Carvalho. Eu não sei você, mas eu não sou o mesmo. Se eu quisesse usar um outro filósofo chamado Belchior, eu diria: eu sou apenas um rapaz latino-americano. Essa seria a minha frase, anos atrás, quando eu usava camisetas com o rosto do Che Guevara
fazia proselitismo na Universidade Federal do Paraná, dentro do Departamento de História, conquistando o voto de pessoas para Lula, etc. Era assim que eu estava quando eu conheci o Olavo de Carvalho. Então é uma verdadeira metanoia que aconteceu. Uma metanoia. Então é óbvio que a gente não pode ser o mesmo depois de um conhecimento verdadeiro. Depois que o alface virou coelho, eu já não me reporto a ele como alface, eu me reporto a ele como Tiago. Eu não falo de coisas que eu aprendi com o Olavo, eu falo do Tiago. Aquilo que eu ouvi chegou dentro de mim e encontrou um terreno, e o que não encontrou terreno, eu neguei. Eu não quis, e eu tenho essa liberdade. De todas as, e olha que o Olavo estudou muita coisa, não é verdade? E de todas as coisas que ele me apresentou, tem uma série delas que eu não quis, ou que eu não pude, simplesmente. Não tive como acessar aquilo. Mas teve algumas delas que eu falei, isso é para mim, isso vai ser o Tiago de amanhã. Foi quando a primeira vez que eu vi ele pronunciar o nome do Ortega C, e eu fui atrás de um livro dele, Rebelião das Massas, eu li aquilo e falei, mas isso aqui é muito mais do que estão achando que é, a maioria das pessoas. Isso aqui não é só uma análise sociológica. E aí, a partir de então, o universo se abriu para mim, literalmente, e eu mergulhei na chamada filosofia espanhola do século XX, graças ao Olavo. E desde então eu não tenho sido o mesmo, porque conhecimento é alteração. Se existe uma característica na pessoa morta, é que ela é rígida. A pessoa morreu, o decujus, né? A pessoa morre, você vai lá, espera uma hora para você ver. Você aperta lá, está enrijecido, está duro. Mas existe essa morte física, e existe aquilo que na bioiatria, que é uma atividade que eu pratico, na bioiatria a gente chama de morte biográfica. O que é a morte biográfica? O sujeito morreu perante ele mesmo, nem ele sabe, e ele está morto, ou seja, ele está o mesmo há anos. Há anos ele é o mesmo. Você fica 10 anos sem encontrar a pessoa, quando você a encontra, ela está a mesma. E a pessoa acha que isso é elogio. Rapaz, você não mudou nada. Se a pessoa fala um negócio desse para mim, eu quero morrer. Então eu já morri e não estou sabendo. Como assim eu sou o mesmo? Deus me livre de ser o mesmo. Então, essa é a característica do morto. A natureza é cheia de símbolos. A característica do vivo, daquele que tem vida pulsando dentro de si, é a alteração. Então, eu não sou o mesmo de ontem. Por quê? Porque de ontem para hoje eu assimilei certas coisas, eu ouvi certas coisas, eu aprendi certas coisas, eu vivi, eu experimentei, eu senti algumas coisas humanas que eu nunca tinha sentido. Eu não posso ser o mesmo, sob pena de eu morrer biograficamente. Há pessoas que, e nesse trabalho de bioiatria, atendimento individual que eu faço com as pessoas, eu escuto às vezes o seguinte: as pessoas, inclusive, elas são cíclicas, né? Ela vai lá no meu escritório, vai um tempo, daí passa alguns meses ou até ano, e ela volta, e ela me relata os mesmos problemas que ela tinha me relatado um tempo antes. Como isso é possível? Você é o mesmo desde então? O que foi que aconteceu com a tua biografia? Então veja, são 2 pontos até agora que são importantes destacar para a compreensão dessa colocação. O primeiro deles: só vale o conhecimento que for mortalmente interessante para você. Ou seja, conhecimento que for se tornar o seu continente de vida. Você vai fincar a tua vida lá. Você não vai arredar o pé daquilo. Você vai morrer por aquilo. Quantos aqui vão morrer pela literatura ocidental? E não morrer, vocês entendem que eu não estou falando de morte física, né? Quantos aqui vão dar a sua vida pela cultura? Dar a vida. É um negócio muito sério isso daqui. Muito sério. E é obviamente, por ser tão sério, não deve pipocar por aí, né? Se Aristóteles diz que 100 filósofos seriam suficientes para a Grécia, então não é uma coisa que está aí sobrando, provavelmente, e nem que precise de muitos mesmo. Mas a questão, então, o primeiro ponto é esse, quer dizer, o que realmente faz parte do meu continente de vida? Onde é que estão as minhas raízes? As minhas crenças
fundamentais no que eu realmente acredito. Veja que uma crença, e o Olavo já explicou isso várias vezes, uma crença não está naquilo que nós dizemos, naquilo que nós professamos. Uma crença está nos nossos atos. A crença está no modo como você gasta a maior parte do seu tempo. Como você gasta a maior parte do seu tempo. Ali está uma das crenças fundamentais. Então é o seguinte paradoxo. A pessoa chega lá no meu escritório e fala: Thiago, eu adoro estudar, eu amo estudar. Ah, me conta um pouco do seu dia. Então eu trabalho das 8 às 8. Começou assim, eu trabalho das 8 às 8. Daí depois, mas eu chego em casa cansado, eu não tenho disposição para estudar, né? E tal, tô cansado, nossa, pô, das 8 às 8, agora daí final de semana tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pá. E eu tô com aquela informação aqui na minha cabeça: eu amo estudar. E eu fico aqui dentro pensando: por que você não confessa logo que você não ama? Por que você está sofrendo sem precisar? Confessa logo que você tem um interesse, confessa logo que você acha legal, confessa logo que você não quer ser aquele que não tem assunto na roda. Mas dizer que você ama estudar? Meu amigo, se você realmente acredita nisso daí, se isso é continente da tua vida, você vai chegar às 8 da noite em casa e vai estudar até 6 da manhã se for necessário, seja cansado, seja com fome, seja com frio, não é verdade? Mas isso é um pouco radical. Não, isso é muito radical. Isso se trata da forma biográfica da sua vida. Isso se trata de destino. Você é transigente com o teu próprio destino? Você é capaz de fazer concessões com a própria vida? Ah, eu tenho que me tornar tal pessoa, mas também não preciso ser a melhor naquilo, né? Vamos também combinar. E também se eu der um deslize aqui e ali, também faz parte, afinal de contas. É assim que você projeta as coisas? Quer dizer, para mim a conversa toda fica séria e vale a pena quando a gente parte dessas premissas. A primeira, de eu confessar, esse é o método filosófico do Olavo por excelência, a confissão, não é? Eu confessar, isso para mim foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi com ele. Eu confessar o que realmente me interessa, mas realmente, verdadeiramente. Então, filosofia política, que o Olavo gasta bastante tempo explicando, não me interessa. Não me interessa. Acho legal, gosto de ouvir, principalmente ele falando, acho super legal, eu adoro ouvi-lo falando sobre essas coisas, mas não é para mim. O que é para você? O que é teu? O que é verdadeiramente seu, que é continente? Então essa é a primeira premissa. E a segunda é, daquilo que você se aproxima então, realmente interessado, você consegue transformar aquilo em você, alterando a sua vida, alterando a sua existência. Você consegue olhar para a tua vida de um ano para cá, por exemplo, e perceber uma mudança? Perceber que você está vivo, que você já não é o mesmo. Por isso a gente não precisa colocar em oposição Parmênides e Heráclito. Eles não são opostos, né? Não tem porquê. Um disse que nada muda, o outro disse que tudo muda, e os dois estão certos. Tem uma coisa que não muda mesmo. O ser no sentido de eu substancial, esse não muda. Esse é você, né? Você quem você é, essencialmente. Esse não vai mudar, você não vai morrer e nascer de novo, é isso aí. Gosta ou não gosta do pacote que Deus te deu, é esse. Mas existe outra coisa que vai mudar, o eu narrativo, o eu social. Como o eu narrativo se apodera do eu substancial, como ele lida com as próprias tensões, com a própria vocação, com a própria necessidade de felicidade. Esse tem que mudar. Porque, olha só a frase do Ortega Gasset: a experiência é pensar com os pés. Veja que bonito isso. E não é só bonito, né? Apesar do Ortega escrever como um poeta, é maravilhoso, né? Tudo que ele escreve soa assim como, além de verdadeiro, belo. Ele pode estar lá fazendo uma análise do homem vulgar, ele consegue fazer aquilo de uma maneira bela. Ele tem uma outra frase que eu gosto bastante, que eu uso quando falo de literatura, que ele diz assim: viver é um trabalho poético, porque você compõe a si mesmo.
Olha só. É de arrepiar um negócio desse. Você compõe a si mesmo. Você, como um artista, como um escritor, quando está pensando a sua obra e compondo a obra, e fazendo testes, né, escrevendo parágrafos, reescrevendo, como um Balzac, 3 dias acordados para escrever uma página, e reescrevendo, e fazendo de novo, quer dizer, isso é o trabalho poético da vida. Eu não aceito isso, eu posso fazer melhor, eu posso fazer diferente, vou tentar tal coisa, não gostei, putz, isso aqui foi terrível para mim, isso aqui me deixou uma cicatriz que eu nunca mais quero, ok? Então lá, vamos fazer diferente. Isso é viver? Quer dizer, as derrapadas da vida tem que valer para isso também. Será que não é esse o sentido do São Paulo apóstolo? Experimentar de tudo, ficar com o que é bom? Experimenta, ué. Tem aquele provérbiozinho budista, historinha na verdade. O sujeito vai lá e fala pro Buda, né? Estou pensando numa mulher o dia inteiro. Puxa, então pare de pensar. Aí passa um mês, volta o jeito. Eu estou pensando na mulher faz o dia inteiro, eu sei que eu não posso possuí-la, né? Tal. Então, pare de pensar. Terceira vez, estou pensando na mulher o dia inteiro. Aí o Buda diz para ele, então vai lá e traça a mulher. Ah, mas se eu fizer isso? Quem sabe assim ela sai da sua cabeça? Esquisito isso, hein? Quer dizer, as experiências, elas têm que servir, mesmo as, entre aspas, negativas. Eu não consigo imaginar numa experiência negativa, não sei muito bem o que é isso. Eu imagino que ninguém aqui vá um dia numa seita satânica para ter uma experiência. Isso não faz parte das experiências que você está imaginando que você precisa provar para ver como é que é. Então essas a gente deixa para depois, ou não deixa, né? Claro, se sobrar tempo, se a gente puder sair isento, não, né? Então assim, é óbvio que ninguém que está pensando em experimentar o mal, não é uma coisa, não é isso. Então as coisas que você está lá sofrendinho, não sei se vou, não sei se fico, vai então, vai e arque com as consequências. Arque, tome aquilo e põe nas costas e altere a si mesmo então depois daquilo. Experimentar de tudo, ficar com o que é bom. O Jean Philux é um sujeito fantástico, escreveu um livro chamado A Memória. Esse livro não acha novo para vender, né? Precisa comprar lá, vai no estante virtual tal, e dá uma pesquisada de onde tem. A Memória. O Jean Philux disse assim: eu lembro daquilo que eu sou. Olha só, isso é epígrafe de um dos capítulos. Se você me perguntar o que eu aprendi na aula tal do COF, eu não vou lembrar, né? Provavelmente eu não vou lembrar. Mas se aquele conteúdo da aula tal do COF entrou aqui, aquele alface que eu mastiguei virou Tiago, ao falar de mim eu vou lembrar. Ao falar de mim. Porque eu fui alterado por aquilo. Eu lembro daquilo que eu sou. Aquilo que se torna Tiago será inesquecível. Muitas vezes meus alunos falam para mim: ah, eu tenho problema de memória. Não, não tem. Você tem problema de vagabundagem. É diferente. Porque você estava lá numa festa, você pediu o telefone da garota, ela disse uma vez, você não esqueceu, né, sem vergonha? Por que você não esqueceu? Ela falou uma vez o WhatsApp dela, você guardou para sempre. Por quê? Porque aquilo te interessava, ora bolas. Você não podia deixar aquilo escapar. O Espírito sopra onde quer, a verdade aparece onde a gente menos imagina, e se a gente está interessado nela, a gente não deixa escapar. Uma das coisas que sempre isso me intriga, de verdade, um dia quem sabe eu consiga dar uma resposta para isso, eu ainda não consegui. Mas uma das coisas que mais me intriga é pensar nas pessoas, muitas delas que eu conheci ao longo da minha vida, que ouvem o chamado da verdade, olham para ele e dão as costas. Isso não é uma coisa muito interessante? A pessoa reconhece que é verdade, porque foi necessária uma inteligência para isso. Ela reconhece que aquilo é verdade, ela reconhece que aquilo está certo, e ela diz não. E aí, para dizer não, meu amigo, não basta dizer não. No ser humano nada funciona assim estaticamente, tudo tem história, tudo é dramático, no sentido de drama de teatro, tudo é dramático, tudo é sucessivo, uma coisa puxa a outra, um ato puxa o seguinte. Então aquele não, você disse não para a verdade, aquele não terá que ser justificado.
biograficamente. E para justificar biograficamente o não dado à verdade, você concorda comigo que o sujeito vai ter que montar uma mentirinha da boa? Que ele vai ter que não só mentir, porque mentira é uma coisa estanque. A mentira não é o maior dos problemas, viu? Chego aqui, sei lá, tô com os meus problemas, vou imaginar que eu tô cheio de coisa na cabeça. Daí, Thiago, tá tudo bem? Aham, tá tudo bem. É uma mentirinha. Daí, perdi minha alma por causa disso? Não. Existem mentiras mais inofensivas, existem as mais perigosas, obviamente. Mas a mentira em si, ela não põe uma vida a perder. O problema é o acúmulo. Mentira em cima de mentira. Não, e tentativa de justificativa, né? E não, e a nova justificativa, e a legitimação do não à verdade, até que você monta um negócio chamado falsidade existencial. Então, uma coisa bem menos grave é o sujeito mentir. Não minta mais, vá lá e desfaça a mentira, conte a verdade. Outra coisa muito mais grave, muito mais tenebrosa e que pode danar a sua alma é um negócio chamado falsidade existencial. As mentiras foram tantas que elas se enraizaram e conseguiram construir um novo fulano, que é o que muitas vezes o Olavo fala do neurótico, né? Aquele que mentiu para si mesmo e continua acreditando na mentira. Esqueceu que contou uma mentira e continua acreditando naquilo. Isso aí, para quem quiser estudar neurose, pega os livros da Karen Horney. Excelente, ela é uma psiquiatra que falou, ela é a bíblia do assunto. Então essa personalidade neurótica do nosso tempo, é o nome do livro, personalidade neurótica do nosso tempo, ela é fruto de mentiras acumuladas que formam uma existência falsa. E aí você precisa, para desfazer a existência falsa, precisa de uma britadeira de verdades. Você não pode ir aos poucos, mas você tem que ir com britadeira. Quem foi que disse para você que você devia fazer isso na sua vida? Quando foi que você justificou isso para si? Vem cá, Xuxa, quem disse para você que você era artista? Quem foi que te contou essa coisa horrorosa e você acreditou? Né? O latino, quem foi que te disse que você canta? Vamos bater nessa pessoa agora, me conte quem é. Então, mentiras acumuladas formam a falsidade. E isso é grave para qualquer ser humano, para a dona de casa. É capaz de ter falsidade existencial a dona de casa. Isso não é uma coisa, um prêmio dos intelectuais. Não, isso é uma coisa que acontece com qualquer um. Qualquer um pode ter uma vida falsa. Já teve mulheres de 60 anos que sentaram na minha frente e começaram a biatria falando o seguinte: eu quero que você me explique por que minha vida deu errado. Olha o peso dessa frase. Olha só o tamanho do problema. Então, de onde nós começamos? Começa a contar aí tua vida para ver se eu consigo. E aí a pessoa começa a contar, daí ela te diz o seguinte dado: quando eu tinha 19, estava na faculdade, tinha um rapaz lá que eu era apaixonado por ele. Continue. Sempre é por aí a conversa, né? O Zonde disse que as escolhas decisivas da vida são 3. O Zonde, né? Eu tenho até um curso sobre o Zonde e logo vai estar disponível lá no site, depois eu passo para vocês as informações. O Zonde dizia que a escolha do amor, a escolha da profissão e a escolha dos amigos são as 3 escolhas fundamentais que determinam felicidade ou não. Amor, profissão e amigos. De todo mundo doente que ele atendeu muita gente porra louca, ele viu que chegava num desses 3, sempre. Então, voltando aqui para o caso lá da senhora conversando comigo. Então conta lá, 19 anos. Então, tinha 19 anos e estava lá e eu era apaixonado pelo sujeito. E ele gostava de mim também. Mas o seguinte, o sujeito tocava violão, fazia música, não representava assim um futuro, né? Sujeito assim meio incerto talvez, mas olha, eu não podia ficar perto dele. Me dava um negócio aqui, eu já queria ficar com ele, me aproximar dele, beijá-lo, etc, etc. Mas daí apareceu um outro sujeito que fazia engenharia, né? Bom moço, boa família, né? E
rapaz direito, não sentia assim algo quente logo de início por ele, mas ele foi muito bom comigo, ele foi muito legal, tal, e se aproximou e conversou com os meus pais, e pá, bom, resumindo a história, com 20 anos ela estava casada com esse, e aí esse deu uma vida segura financeiramente para ela, financeiramente, e a pessoa passou 40 anos da vida vivendo assim, justificando para ela mesma que ela tinha feito a escolha certa, e sabendo intimamente, porque o íntimo sempre sabe. Como é que você vai mentir para o teu eu substancial? Não tem como, né? Sabendo intimamente que ela tinha feito a escolha errada. E aí chega aos 60 anos, o que ela pode dizer? Minha vida deu errado. Só que veja como a coisa pode ficar ainda mais grave. Eu não parei aí na conversa com ela. Ela nunca mais voltou a falar comigo, eu não sei porquê. Mas eu continuei. Eu falei, agora o mais interessante é você conseguir confessar para si mesma por que você casou com ele. Porque no fundo você gosta bastante de dinheiro. Ficou roxa, mudou de cor 3 vezes, o que para mim já era o sinal de que eu estava certo. E ela falou, pode ser. Pode ser. Considere essa hipótese, falei. Considere. Considere a hipótese de dizer que no seu continente existe um amor pelo dinheiro. Você ama. É por isso que você faz. Olha, de Madre Teresa nós temos muito pouco. Mas olha, a gente estava brincando aqui, um pouco antes de começar, o Moreno estava brincando. Tem muita gente maluca e tem muita gente santa atrás do Olavo. Mas santa não é muito, né, Moreno? Santa é bem menos o número de pessoas. E a gente está assim com uma escassez de santidade. Então a gente pode considerar essa quase uma não possibilidade. De que a pessoa por santidade ficou num casamento infeliz 40 anos. A gente não tem tanta vocação para o martírio assim. A gente é um pouquinho pior do que isso. E a gente é capaz sim de trocar a nossa primogenitude por um prato de lentilha. Não somos? Se o personagem bíblico foi capaz, nós não somos? Capaz de trocar a nossa primogenitude por um prato de lentilhas. Ou seja, aquela coisa do house, todo mundo mente, todo mundo tem um preço. O fato é saber qual é o teu preço, né? Ou seja, o que para você é a coisa mais valorosa do mundo. Pode ser algo, obviamente, que não vale dinheiro. Então, no caso dessa pessoa que estava conversando comigo, é claro que ela teve uma existência falsa nesse sentido. E ela sabia isso. Porque o coração, o nome do livro do Bruno Bettelheim lá, né? O coração está sempre informado. Minta, desfaça, invente, o coração está informado. Lá no fundo sabe. E veja que na Bíblia, toda vez que aparece coração, a Bíblia está se referindo à consciência. Coração é lugar de consciência. Então lá no fundinho da consciência resiste aquele farolzinho ligado. Você mentiu, você escolheu este amor e não o outro. E agora dê conta da sua escolha. Porque nós temos que arcar, né, com as coisas. Porque querer uma coisa é querer a coisa e as consequências da coisa. Ninguém pode dizer que quer ser rico sem fazer nada para tal. Mesmo que seja comprar um bilhete de loteria, mas você vai ter que fazer alguma coisa você terá que fazer. E as consequências da sua riqueza, poder ser sequestrado, ser assaltado, fazem parte do pacote. Então ninguém pode querer que quer apenas ninguém pode querer dizer apenas as benesses me interessam. É tudo que me interessa. Absolutamente tudo. A vida de estudos me interessa. Então é tudo que te interessa. É tudo. É a incerteza financeira. Para começar um problema, né? Você acha que é fácil viver no Brasil de cultura? Pergunta para os editores de livro. Está aqui o Rodrigo, que não me deixa mentir. Pergunta aí, está fácil, né? Está sobrando. Porque vende arroz, assim, né? Vende mais que CD da Anitta. Você dá ali olha, aqui tem uma nova tradução da Odisseia e o CD da Anitta. O que você quer? Né? Vai lá na Vila Pinto e ofereça. Então nós não estamos assim, né? A gente não é top, a gente não está no hit parade, não está.
Então começa por aí, você quer mesmo ser intelectual, então tem esse pequeno problema aqui, ó, vida material, vai ter que dar um jeito. Tem outros problemas, né? Tem outros amores, outros desejos que vão entrar em conflito, vez ou outra, e que ali você vai provar se você quer mesmo aquilo. E sabe quando a gente vai saber se você quis mesmo aquilo? No final de sua vida. Só no final. Porque no final da vida, você assumirá a forma biográfica dos objetos amados. Não tem o soneto do Camões, que é o que eu mais gosto, que começa assim: transforma-se o amador na coisa amada. Dois seres que se amam profundamente não ficam parecidos? Ficam, né? Você vê um casal que se ama verdadeiramente, está há 20 anos juntos. Aí você fala, nossa, vocês são muito parecidos, vocês só podiam estar juntos mesmo. Então, aquilo que você ama, aquilo vai se tornando você. Por quê? Porque o alface vira coelho. A alma é atraída pelo objeto, vai em direção do objeto, traz o objeto para dentro dela em forma de imagem. Todo conhecimento humano está calcado numa coisa chamada imaginação. Isso é Aristóteles. Tudo que você sabe está presente dentro de você como imagem. Por isso, memória e imaginação são dois lados da mesma faculdade. Então, você amou a vida inteira tal tipo de assunto, tal aspecto da realidade. Ao final da vida, como você vai reclamar, eu não queria ser isso, eu não queria ter aquilo? Mas ora, foi aquilo que você amou. Foi aquilo que você gastou o seu tempo naquilo. Como você vai reclamar para você mesmo agora? Você passou uma vida buscando, seja dinheiro, seja prazer, seja estudo, seja futebol. Você gastou a vida indo em direção daquilo. Você se tornou aquilo. Como você pode estar chateado com você agora? Ao final da vida, apenas no ponto final dela, na morte, nós saberemos a sua forma biográfica e poderemos julgá-lo. Está aí o sujeito que amou o conhecimento. Por enquanto, a gente faz apostas, não faz? Ah, o fulano, o Thiago, né? Parece que ele gosta disso daí, realmente, ó, está fazendo um trabalho assim, ó, tem o fulano, tem o ciclano. A gente faz apostas. Mas a vida humana, que é feita dessas apostas e antecipações, corre sempre o risco de errar, obviamente. E por isso, diz de novo Julián Marías, é sempre dramático e inseguro viver. É dramático e inseguro. E por ser dramático e inseguro viver, o homem precisa tanto desse negócio que se chama pensar. Nenhum outro ser precisa disso. Você veja que é impossível nós pensarmos um cachorro com dúvida existencial. Será que eu lato ou não? Será que eu faço xixi com a pata levantada ou não faço? Será que eu não posso mudar isso? Ele não tem esse tipo de coisa, porque não existe no cão, no gato, na planta, não existe um vir a ser. Na hora que ele nasce, ele já é tudo que ele tem que ser. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Quem já viu um bezerro nascer, sabe que no final do dia ele está fazendo a mesma coisa que a mãe dele faz. E é por imitação. E a espécie determina o exemplar. Agora, no nosso caso não é assim, né? Infelizmente ou felizmente, não é assim. Se ninguém falasse com você, você não falaria. Se ninguém colocasse você de pé, você não andaria. Veja que coisa. Por isso Ortega Gasset diz: num sentido se nasce homem, no outro sentido se conquista a humanidade. Você nasceu gostando de Beethoven? Você nasceu gostando de Bach? Você nasceu gostando de alta cultura? Não. São coisas que você teve que trazer para você. Você teve que fazer isso pela tua própria humanidade. Você teve que conquistar a tua espécie. Diferente do cachorro, do leão, da planta, você não está definido no tempo e espaço. Mas você tem que conquistar aquilo. Você recebe algumas informações, claro. Você recebe algumas determinações. Um ano que você nasceu, o seu sexo, a sua raça, o lugar que você nasceu, a sua cultura, a sua família, são determinações. Aquilo que Julián Marías chama instalações. As instalações do continente. Isso você recebe, não tem como. Nem que você seja Roberta Close, não vai ter como, você nasceu homem.
Pode querer ludibriar um negócio, mas você nasceu homem. Aí o que você faz? Aí você tem um grau elevadíssimo de liberdade para operar com aquilo, trabalhar com aquilo e dar uma forma individual, irrepetível, palavra muito usada pelo Rolê Marias, irrepetível para isso que a gente chama vida individual, pessoa. Tem a cena que eu também menciono nos cursos, que é acho que vocês conhecem o livro do C.S. Lewis, Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, né? Ou Cartas do Demônio a Seu Aprendiz. Eu adoro esse livro. E tem uma edição, quando ficavam pedindo para o Lewis escrever mais cartas, né? Que o Lewis escrevia isso para o jornal. Você viu o que era o jornal em outra época, né? Você abria o jornal, tinha uma carta de C.S. Lewis. Então, ele escreveu, ele cansou também, escreveu tudo o que ele queria e deu, né? Passado um tempo, o pessoal do jornal falou, por favor, escreva mais alguma, pelo menos mais uma. E aí o Lewis escreveu A Formatura dos Demônios. Porque para quem não sabe, o livro é um demônio mais experiente, ensinando o demoninho, né, o sobrinho dele, como tentar o ser humano. E cada carta ele explica uma estratégia, um tipo de tentação. E você vai lendo as cartas e vai se identificando em quase todas, né? Rapaz, já caí nisso, olha aí. Esse aqui também já caiu. Então ele ganhou de novo. Aí caí nisso aqui, caí nessa. É terrível nesse sentido. Mas enfim, o Lewis fez lá uma... Isso é para eu acabar? Como é que é? Esse... Não, isso aí eu vou sacar. Ah, tá. Você dá um ok assim, ó, Thiago, para de falar. Que eu sou o famoso homem da cobra, eu falo. Viu? Bom, isso que eu estou resfriado, mas isso eu não tivesse, vocês vão sair daqui meia-noite. Aí o C.S. Lewis faz então sua formatura. Então todos os demôniozinhos novos prontos a tentar as almas humanas. E aí o demônio-chefe vai lá e propõe um brinde. É maravilhosa essa cena. E aí na hora que ele propõe o brinde, ele reclama, ele faz uma lamentação, na verdade, né? Olha que pena, né? Antigamente era tão bom tentar o ser humano, porque o ser humano tinha grandes pecados. As almas eram saborosas. Era gostoso corroer a alma humana por dentro, porque ela tinha sabor, ela tinha magnitude, ela tinha grandeza. Daí a gente comia com aqueles pecados enormes. Mas como era bom naquele tempo. Hoje em dia é tudo a mesma coisa. Vulgarizou os pecados. O sujeito vai lá para o padre, menti para minha mãe. Padre, roubei um pirulito. Tá. Ou seja, o Lewis está fazendo uma crítica. Veja que gênio, hein? Ele está fazendo uma crítica, porque onde não há grandeza para pecar, também não há grandeza para fazer o bem. Isso é simplesmente são dois lados de uma mesma potência, de uma mesma coisa. Se você só faz coisinha, você só pode fazer o bem do tamanho do inho. Eu estou falando isso porque a conversa sobre irrepetibilidade, você ser único, idiosincrasia, individualidade, personalidade, você fazer acontecer a tua biografia de forma única, nunca mais no mundo haverá alguém como você. Isto é ter uma alma grande. Isso é despertar a atração dos demônios, porque tem algo em você que vale a pena, para o bem e para o mal. Aliás, a gente se preocupa muito pelo bem que a gente pode fazer, mas a gente deveria saber o mal de que nós somos capazes também. De que mal você é capaz? Você sabe? Qual é o máximo mal que você cometeria? A gente estabelecer a régua é uma coisa básica. A gente está sempre preocupado com as nossas virtudes, o que eu consigo, o que eu posso ser como cristão. Mas daí lembra do Eric Feiglin, o próprio Olavo relatou isso. Quando o Feiglin estava prestes a morrer, Feiglin disse: estou prestes, ou seja, ainda nem entendi, estou prestes a entender as virtudes cristãs. Eric Feiglin. Então assim, o pouquinho de inteligência que eu tenho, eu fico pensando, se o Eric Feiglin não entendeu o negócio até a hora da morte, bom, eu é que acho que não vou entender também, assim, pelo menos com tanta facilidade, né? Então é o seguinte, vamos fazer o caminho, vamos pôr o pé no chão e vamos começar mapeando as minhas maldades, o quanto eu posso fazer de maldade, de crueldade, tal, porque isso vai me servir de baliza. Isso vai me ajudar a estabelecer a régua do que eu posso fazer, de bem e de mal. Sabe aquele filme alemão, A Vida dos Outros? Filme belíssimo.
aquele filme, adoro aquele filme. Porque na primeira metade do filme o sujeito está fazendo mal, e um mal considerável, né? Ele é da polícia da Alemanha Oriental e ele fica investigando todo mundo lá, os artistas da Alemanha Oriental, para ver quem está querendo, né, confabulando, querendo fazer alguma coisa, pular um muro, estragar o regime comunista na Alemanha Oriental, fazendo aquele programa de polícia do pensamento. E aí quando ele vai, então ele tem um cargo importante, inclusive, tal, é um cara respeitado ali pelo pessoal da polícia. Quando ele começa a espionar um determinado artista e a ouvir as conversas dentro da casa desse artista, que odeia o regime e quer derrubar um muro, obviamente, ele começa a ser convertido por aquilo. Ele começa a esconder os materiais da gravação e não passar para os superiores. E daí? O sujeito falou alguma coisa hoje lá perigosa? Não falou nada não. E o sujeito estava lá montando um esquema de sair de lá, pular um muro e tal e tal. Não aconteceu nada. E aí você vai vendo a coisa virar mesmo, e a régua de um extremo passar para o outro. É genial aquilo. Quem não assistiu, assista, a vida dos outros. Então assim, as almas têm sabor, porque foi Deus que fez. Só que veja, elas podem perder um pouco esse sabor se a tua vida for levada como aquilo que Ortega Gasset chama com vulgaridade. Se você decidiu ser um homem massa, né? Então, é aquela história do São Francisco de Sales, quando ele conheceu Santo Inácio de Loyola. Imagina essa conversa, hein? São Francisco de Sales era um sujeito das leis, trabalhava numa espécie de advogado, e aí foi lá conhecer o tal do Inácio de Loyola, que já tinha uma fama, assim, que o precedia de santidade, os jesuítas começando, aquela coisa toda. E ele foi lá saber se conseguia conversar com ele. Estava se sentindo mal com a própria vida e tal. E aí começou a contar os sonhos dele para o Santo Inácio de Loyola. Quando ele terminou de contar tudo que ele queria ser um bom homem, que ele queria ter uma família, que ele queria isso, aquilo, o Inácio de Loyola respondeu assim: que mais? Aí ele falou mais alguma outra coisa também que ele queria na questão, né, profissional, entre aspas. Que mais? E assim a conversa foi com 4 que mais. Quando chegou no quarto, que mais, o Francisco entendeu. Entendi. O que é meu, só meu? Ninguém pode sonhar no meu lugar. Ninguém pode querer fazer no meu lugar. O que? Você vem falar para mim que você quer ser um bom quer ser um estudioso, quer ser um bom pai de família, quer ser isso, quer ser... Eu te pergunto, o que mais? Isso você e uma parte considerável de gente quer. Mas e aí? Para que você saiba o que você quer, você, só você, e como quer. Para que você conheça o teu continente. Para que você transforme em você tudo aquilo que chega e que te interessa. Você precisa de uma coisa que Ortega Gasset chamou razão vital. Existe uma coisa, até Ortega, e Ortega entra em cena intelectualmente em 1914, quando ele publica Meditações do Quixote. É o seu primeiro ensaio e é absolutamente genial, né? É lá que está a famosa frase: eu sou eu e minha circunstância. Para que você, até a época do Ortega, eu ia fazer essa comparação, até a época do Ortega, imperavam 2 tipos de explicações sobre a razão humana, né? Eram 2 escolas de filosofia. Uma delas chama-se realismo e a outra delas idealismo. Então, o idealismo, tudo o sujeito, né? É o famoso Kant, que Ortega Gasset ficou 10 anos estudando. Então, eu determino a realidade, né? A minha ordem determina a ordem exterior. Idealismo do sujeito, especialmente. Aí nós vamos ter o realismo. Eu sou, é exatamente o contrário. Eu sou absolutamente determinado pela realidade. São 2 coisas inseparadas e eu sou absolutamente determinado. Aí chega o Ortega Gasset: olha, não tem que ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A razão, ela não é uma faculdade abstrata do cérebro. O William Marias diz isso: você não aprende as coisas com o cérebro,
Vocês lembram daquela época que o Olavo deu aquelas aulas sobre imortalidade da alma? E que ele falou das experiências de quase morte? Então, sujeito fora do corpo, aprendendo. Cirurgia no cérebro, a alma sai, vê tudo aquilo, depois conta para o médico o que eles falaram, qual era a cor da meia, tudo isso. Então, eu não aprendo as coisas com o cérebro, diz William Marias. Eu aprendo com a vida. O órgão da razão, para Ortega y Gasset, é a própria vida. É com a minha vida que eu aprendo o mundo. Ninguém pode aprender a realidade no meu lugar. Ninguém pode aprender como eu. Entende isso? Quer dizer, eu não sou nem aquele que determina a realidade, nem aquele que é inteiramente determinado. O mundo externo, objetivamente falando, absolutamente fora de mim, não tem sentido para mim. Se você nunca tivesse ouvido falar de uma coisa chamada Transilvânia, ela não existiria para você. Não é verdade? No momento que você ouviu falar, ou ficou com vontade de ir, conhecer aquele castelo, tal, ele passou a integrar o seu mundo. Por isso diz Ortega y Gasset, cada um aqui é um mundo. E isso não justifica que cada um é uma verdade, cada um... Não é nada disso, não é nada aquele relativismo, não. É que cada um aqui é uma perspectiva sobre o mundo. É diferente de relativo. Para Ortega não existe essa coisa do relativismo que assombra as universidades, né? Que na conversação é aquela coisa tosca que a gente escuta, mas isso é a tua verdade, a minha não é assim. Não dá vontade de bater na pessoa? Dá vontade, né? Ok, o sol nasce todos os dias, isso é a minha verdade. Não tenho paciência para um negócio desse. Uma vez eu estava lá no solar, daí eu estava falando sobre verdade, explicando, a verdade e tal, é a estrutura da realidade, isso é verdade, pá. Aí a moça olha para mim e diz, mas não existe verdade. Eu olho para ela e digo, e o que você acabou de dizer, é verdade ou não? Então, não precisamos entrar nessa discussão. É óbvio que Ortega sabia disso. Então, quando tudo que chega até mim, tudo que eu aprendo, tudo que eu quero saber, chega num mundo que é próprio meu, que Ortega y Gasset chama de realidade radical. Vocês todos são para mim realidades. Vocês estão aqui. Diferente de Descartes, eu não estou duvidando que vocês estão aqui. Né? Eu não preciso provar racionalmente que você está aqui. Né? Eu sou um pouco melhor nesse sentido do que ele. Vocês estão todos aqui. Só que vocês são realidades. Agora, eu, Tiago, sou realidade radical para mim. Se você sai da minha vista, para mim você não existe mais para mim. Agora, eu não tenho como me divorciar de mim mesmo. Não há nada mais radical, veja só, não há nada mais radical para mim do que eu mesmo. E do que compõe o meu mundo, as minhas circunstâncias. E, portanto, tudo isso, o meu mundo, a minha circunstância, isto é a razão. A minha vida é função mesma de razão. Então, dado que eu tenho tal história, sou filho de tais pessoas, sempre disse querer tal coisa, eu me interesso por isso. Dado que eu sou o Tiago, que sempre preferiu isso, gostou daquilo, eu rejeito aquilo. Tudo que chega, todo dado novo, é como um mundo, que é o meu mundo e só meu, que se altera com a chegada do novo dado, da nova realidade. Então, veja, isso é uma superação absolutamente genial da razão abstrata, que foi como eu comecei a conversa. Olha, existe um perigo, que é o perigo dos gênios vazios. O sujeito sabe discutir Heidegger, o sujeito sabe citar Hegel, sabe falar de ser e o tempo, sabe falar das meditações cartesianas, aquelas coisas mais áridas da filosofia, o sujeito sabe falar sobre elas. O sujeito não sabe fazer arroz. Como é que eu vou levar a sério um cara desse? Entendeu? O sujeito não sabe o que é imposto de renda, porque ele está 10 horas por dia dentro do departamento de filosofia da Federal. Viu, minha criança? Você sabe o que é a alíquota do imposto de renda? Você já teve que pagar, você sabe onde é que você se encaixa? Isso aí é vida civil, viu? Você sabe isso daí?
Ó, isso aí faz parte da vida, ó, isso aí me toca, realidade radical. Fora que o sujeito se torna um potencial chato, né? Muito chato. Então, a gente deve evitar small talk, como diz o Olavo? Claro que deve. Mas entre amigos, há certas conversas que são permitidas como consolo da vida. Eu não consigo imaginar que alguém goste e encontre consolo no dia inteiro de ficar lendo Heidegger discutindo isso. Isso não é possível, pelo menos para mim nunca foi, então pode ser uma limitação da minha imaginação, mas eu não consigo imaginar que isso seja consolo para alguém. Então, o que eu gostaria que ficasse claro é que a vida humana, você como um exemplar dela, tem um diferencial, né? Tem um elemento absolutamente distintivo de todos os outros seres, que faz você diferente de todos os outros seres, que é justamente essa potência de ser e essa radical diferença que faz de você uma criatura, algo novo. O Julián Maria sempre diz, né, nos livros dele, e ele elogia a nossa língua, ele fala, é absolutamente genial que no português os seres humanos novos sejam chamados de crianças. Isso só é português. Quer dizer, uma nova criatura. E que, portanto, ali a gente reconheça um novo chamado a vir a ser. Um novo mundo. Uma nova perspectiva. Um novo jeito de viver a verdade, esta mesma verdade constitutiva da realidade, estrutural da realidade. Essa razão vital do Ortega Gasset, que é compreender o mundo, compreender qualquer coisa desde a minha vida e nunca querendo sair dela, mesmo porque isso é impossível, essa mesma razão, ela tem uma metodologia, que é o que ele chamou de razão histórica. Veja, eu não vou me prolongar nisso aqui, que isso aqui daria uma outra aula. Mas quando eu quero, por exemplo, pegar 3 coisas e vocês vão ver o que eu quero dizer de razão histórica. Quadrado, um gato e Miguel de Cervantes. São 3 realidades. O quadrado, eu transmito a realidade dele por um conceito. Certo? Tá? A segunda realidade, o gato, eu transmito a realidade dele com uma descrição. Eu vi um gato. Sim, tal. Miguel de Cervantes. Para eu transmitir a realidade dele, eu preciso contar a história dele. Não é? Eu preciso recorrer ao método narrativo. E por isso Ortega Gasset e Julián Marias gastaram boa parte do seu tempo aplicando a razão vital com o método dela que se chama razão histórica. Tudo no homem tem história. Tudo no homem é narrativo. Aliás, Ortega Gasset é mais radical do que isso e diz: o homem não tem natureza, o homem tem história. Então, eu vou deixar essa dica assim no ar. Você quer entender o teu próprio continente? Você quer saber o que realmente te interessa? Você quer saber qual que é o lugar do Olavo de Carvalho na sua vida? Você quer saber o que você vai fazer com isso? Conte a história. Conte a história. Mas conte direitinho, viu? Porque nós somos mestres em falsear. É difícil para nós contar o capítulo como ele realmente foi. É aquela história, né? Quando a vida dá errado aqui e ali, a gente chega, vai para o terapeuta e fala: meu pai não deixou, minha mãe não quis. Não é? Conte direito a história. Seja bem sincero no princípio de seleção, no método narrativo. E ao contar a história, perceba onde que as coisas vão se encaixando, se conectando e formando aquilo que, no caso do ser humano, a gente chama argumento de vida, argumento biográfico. Para mim, tudo isso, olha, essas iniciativas todas que estão acontecendo no campo da cultura, né, a maioria delas, né, graças ao próprio Olavo, que implantou algumas sementes e estão aí brotando hoje. Cada um desses sujeitos que está se tornando um ator social nesse sentido, deve ter sempre em mente isso. De onde eu vim? Para onde eu quero ir com tudo isso? Qual que é a minha história?
Qual que é o argumento que junta tudo isso daqui? Então, a razão histórica é o método de aplicação da razão vital, que só o homem tem. Acho que era mais ou menos isso que eu queria passar, 1 hora cravada. Não sei se tem... Bom, acho que era isso. Será que tem perguntas? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Fala. No começo da sua fala, você estava falando sobre... Chega mais perto do seu ouvido. Perfeito. Então, no começo da sua fala, você estava falando bastante sobre as 3 escolhas importantes, né? De Zonde. De acordo com o Zonde. E eu fiquei pensando nisso daí, e nós temos um problema muito sério, né? Porque, por exemplo, você fala para a gente experimentar num outro momento, né? No conceito do apóstolo Paulo. É muito interessante porque a única forma de você conhecer as coisas também é experimentando. Mas, por exemplo, você vai experimentar uma pessoa que vai se casar, só se casando, né? Aí, inclusive tem casamento que começa muito bem, 2 anos, 3, começa a degringolar o negócio, né? Então, como que, na sua visão, dá para conciliar ou harmonizar esse tipo de situação? Sim. Porque tem certas escolhas que são irreversíveis. Daí lá na frente você percebe que não era o melhor, isso também com a profissão. Mas a escolha dos amigos, eu achei até a mais fácil de todas, embora tenha gente que tenha dificuldade, né? E eu já conecto com a segunda parte que você falasse também, se possível. Quando você fala de contar a sua história, né? Para possuir a si mesmo. Possuir a si mesmo, os amigos têm um papel importantíssimo nisso, né? Porque Sim. você vai contar para o amigo, às vezes para contar para o inimigo. Ele serve como testemunha e ele é personagem da tua história. Exatamente. Geralmente você fala para o amigo, você vai tomando conhecimento melhor para si. Então essas 2 questões que eu... Tá. Fala, Moreno. Eu queria emendar a minha questão na dele, porque eu acho que você consegue matar numa só. Você deu aquele exemplo, né, da mulher que se apaixona pelo poeta que toca violão e casa com engenheiro, né? Eu tenho esse exemplo na minha vida e é o exemplo contrário, né? Eu conheço uma moça que casou com um grande amigo meu, que é o poeta que toca violão. Né? Uma coisa que você disse aqui. Sim. E ao longo dos anos, né, ela transformou ele num engenheiro. As mulheres têm esse péssimo hábito, elas têm. Então ela casou com um poeta que tocava violão, Sim. é atleta, essas coisas assim. E aí hoje em dia ele é assim, gerente de auditoria na CIM. Tá. Sabe? E você presume que ele não está feliz? Não, a questão não é nem com relação a ele. Né? Mas assim, ela casou com. Ela fez uma escolha, sim, mas transformou aquela pessoa em outra escolha. Sim. Né? Então nesses 2 casos, no teu exemplo e nesse que eu estou dando, a mulher com 60 anos que fala assim, a minha vida falhou. Você acha que o problema está ali naquela escolha? Ou foi em todas as escolhas sucessivas que a pessoa fez, desde aquela até os 60 anos? Sim, então vamos lá. Vamos ver se faltar alguma coisa das perguntas, vocês daí me chamam a atenção. Por que o Zonde fala do amor, da profissão e da amizade? Porque essas 3 escolhas, essas 3 decisões, são as que mais comprometem a forma biográfica. Nós podemos errar em muitas outras áreas da vida, obviamente, mas todas essas outras áreas talvez não comprometam tanto o destino de uma pessoa quanto essas 3. Eu acho a dos amigos bem relevante também, porque a escolha do amigo é a escolha daquilo que também eu valorizo e eu justifico como convivência, né? Quer dizer, como que eu justifico gastar meu tempo com as outras pessoas? Para mim, a amizade é aquela que depois do encontro eu saí melhor do que cheguei, né? Se eu sair pior, então tem uma coisa errada. Ainda que ele tenha me dito um monte de coisa, tenha me falado um monte de verdade na cara, eu saí melhor. Então, essas 3 escolhas, elas comprometem uma biografia. Não dá para ser feliz se não houver boas escolhas nisso daqui. Agora veja, a pessoa para escolher, seja lá o violeiro ou o engenheiro, aquela decisão, a pergunta do Dante, né? Como prever isso, como tentar impedir esse tipo de erro. Isso acontece, esse tipo de decisão, porque nos falta experiência, nos falta imaginação, e é por isso que somos capazes de fazer apostas tão altas sem conhecimento de tudo que está em jogo. É disso que se trata. Quer dizer, como tudo na vida humana,
nós precisamos de projeção. Isso é Julián Marías, Antropologia Metafísica, no livro dele. Então ele fala lá que o ser humano é futuriço, projetivo, isso é condição do homem. O homem está aqui e está projetando algo para fazer daqui a pouco, para ser amanhã, porque somos essa realidade em aberto, como diz ele, essa realidade cheia de irrealidades. Então justamente é nessa projeção que a gente erra. E a gente é capaz de errar numa projeção a respeito de nós mesmos porque nós não nos conhecemos. Porque nós não temos fundo mnemônico suficiente. Então é um monte de gente nonsense, um monte de gente que está perdidinha fazendo grandes escolhas. E aí é claro que ela se arrepende depois. Porque é o Madame Bovary. Flaubert, ele já mostrou isso para nós. As outras imagens que entram em cena na hora da fulana tomar uma decisão por um casamento, ao invés dela tomar a decisão com base nas imagens íntimas que revelam o verdadeiro desejo do eu substancial. Então, por isso que acaba acontecendo, nós tomamos as decisões erradas, escolhemos errado nessas questões tão sérias quanto casamento e profissão, porque, de fato, nós não conhecemos a nós mesmos. Nós não conhecemos o nosso continente. Como no caso lá, no exemplo que o Moreno deu do colega dele, nós captamos do outro todas as possibilidades dele também. Isso faz parte do ciclo de latência. O Julián Marías fala lá no Antropologia Metafísica, capítulo 1. Quando eu estou olhando para alguém, eu estou vendo o que ela é agora, ou seja, o que ela atualizou, mas o que ela pode ser também. Há algo que a gente capta que a gente não consegue dizer, porque não está atual, que é o círculo de latência, o que é latente no sujeito. Ou seja, estou dando uma hipótese aqui apenas porque eu não conheço o caso, mas a menina pode ter olhado para aquilo e intimamente pensado, dá para arrumar, não é? Esse aqui, esse jeito riponga aqui, a gente conserta, entendeu? Ele é bonito, ele é isso, ele tem as outras qualidades que eu gosto, então o resto a gente conserta. Faz parte, é uma possibilidade do sujeito consertar aquilo, para ela. Então, ali daí você entra um monte de coisa em questão, atos e potências de ambas as partes. Ela foi mais potente nisso, talvez, ele permitiu ser moldado, ou, enfim, e também ninguém fica assim de gaiato o tempo todo, deixando o outro dirigir ele. Em alguma coisa ele está ganhando. Em alguma coisa ele está ganhando. Tem o casal lá, a mulher decide tudo pelo marido, coitado dele, olha, não tem voz para nada aquele miserável. Não é bem assim. Ele está ganhando com aquilo. Não seja ingênuo. Alguma coisa ele está ganhando, pode ter certeza. Às vezes tem gente que tem tanta preguiça de decidir e de viver, que para ele é ótimo ter alguém que sugue e faça tudo. E aí o cara é tão filha da puta que ele reclama ainda por cima. Mas então, Raiz, então faça você, decida, arque com o negócio, faça. Mas daí é dura, pesa, deixa. Não é assim, eu vejo mães reclamando disso. O pai é o legal, mas a mãe não é assim? Porque a mãe que diz não, é a mãe, porque o pai é o legalzão, que dá a chave do carro, tal. E o pai adora estar nessa posição. Que posição confortável, não é verdade? Que bom que ela faz a parte chata e diz que não pode comer doce. Que legal, eu estou aqui para outra parte. Então, nós somos um pouco mais espertos do que a gente geralmente julga e não gostamos de ficar naquela posição de sacrifício, de martírio. Eu já escutei cada coisa, pessoa que chegar no meu escritório e falar: olha, Tiago, meu problema é que eu faço tudo pelos outros. Para. Que isso? Onde que nós estamos? Quantos anos você tem? Você acha que eu vou cair nessa? Que é isso? Vamos lá, então vamos agora analisar a sua bondade, Isso é muito boa, então me conta aí, e vamos ver o que você está ganhando por trás dessa bondade toda. Me lembro de uma aula que o Olavo falou: ninguém é capaz de um ato 100% altruísta, ninguém, 100%, ninguém. O São Francisco de Assis queria ganhar o céu, não queria? Ele estava pensando em quem? Ele estava pensando nele, ele queria ganhar o céu. Tudo bem, mas São Francisco de Assis é 98, tudo bem, é 98, mas não é 100, não existe uma atitude humana 100% egoísta, nem uma atitude humana 100% altruísta, não existe, simplesmente não existe. Isso não faz parte do reino do humano, do possível para o homem. Então, são essas mentirinhas aí que a gente ouve aos montes.
Ela tinha, só avisá-lo, ela tinha levantado antes o dedo, Moreno, para ele que está do seu lado ali. Ela tinha levantado antes, eu deixo você perguntar. Desculpe se a pergunta cai fora, mas assim, eu lido muito, né, na vida, com a questão da angústia e da ansiedade. Aham. Como você contextualiza isso assim nessa... Ok. A gente vive no tempo dos angustiados e dos ansiosos, isso é claro. Então, o ansioso, a imagem que eu tenho do ansioso é a seguinte, é a panela de pressão. Por que está saindo fumaça daquele jeito? Porque tem alguma coisa lá dentro que está movimentando dentro da panela, assim, está pegando uma pressão lá dentro. Então, os atos exteriores da pessoa são aqueles atos esfumaçados lá da pessoa. A gente pega os atos exteriores, mas por dentro ela está a mil. E por quê? Geralmente a ansiedade vem olha o paradoxo, da inatividade. Você já viu um pedreiro ansioso? Queridos, isso aí é coisa para quem pode, né? Eu me lembro que eu tive um blog uma vez e eu postava uma vez por semana lá, e eu me lembro que um dos meus textos, o nome do texto é Vá Carpir uma Roça. Fulano está ansioso, dá Rivotril. Não, que Rivotril, tá doido? Dá uma enxada. Isso aí é falta de atividade. Só que por quê? Eu estou brincando, mas a coisa é séria. Por que o sujeito está ansioso daquele jeito? Porque por dentro ele está inativo. E ele sabe que está. E há um tribunal interior, aquele que o Olavo fala no 100 Testemunhas, aquele texto famoso dele. Há um tribunal interior que julga e cobra a atividade interior. E se você não está em atividade, rapaz, você fica doido. É aquele dia que você passa no sofá, deitado, sem fazer nada, e ao final do dia você está ansioso. Porque por dentro não houve atividade, e você não foi feito para isto. Você foi feito para a atividade. Disse Plotino, tudo que é, age. Tudo que é, age. A paralisia é o oposto do ser humano e do ser. O ser é ativo. Já a angústia, deixa eu complementar, já a angústia é outra coisa. A ansiedade é isso. A inatividade gera aquela atividade desvairada. O sujeito perde o controle. Shopping no dia 24 de dezembro. Eu não fiz nada de porcaria nenhuma de caminho espiritual para o Natal. Eu tenho que comprar um monte de presente. Não é assim? É daquela ansiedade desesperadora, que eu tenho que compensar de alguma forma a minha inatividade a respeito da data. Já a angústia é compressão. Tá? Quando a gente está angustiado, perceba, a gente se sente comprimido. Então a angústia pode vir de diversos fatores, obviamente. Uma constatação de uma vida infeliz, que é o pior tipo de angústia que existe. Um problema de saúde iminente, o resultado de um exame. Então tem aquelas angústias passageiras, mas a pior, acho essa a mais terrível de lidar, é aquela da infelicidade. O Rolê Maria tem uma definição maravilhosa de felicidade e dura. Ele diz, felicidade é o impossível necessário. Veja só. Plenamente feliz você não vai ser. Tudo 100%? Mas que você tem que buscar, tem que. Isso define o homem. A procura, o movimento, a atividade em busca. Diz Rolê Marias, o descontentamento é um dos elementos que constitui o homem. Ele nunca está inteiramente contente. Ele sempre quer mais. E isso é vida. Qual que é a característica do depressivo? Não quero mais. Tá bom assim. Continuarei deitado. É o oposto. Então assim, a felicidade é o impossível necessário. Ela nos põe em movimento. E o movimento é a característica principal do ser. Fala aqui. Só colocar nesse processo de ansiedade, cada decisão retardada pode aumentar a ansiedade. E aí mais importante. Exatamente. Fora que a ansiedade, a depender do nível e da gravidade dela, ela pode fazer estourar outros tipos de problemas, até psíquicos, e aí não tem mais volta. Daí a panela de pressão estoura. É como se a fumaça não tivesse por onde sair, uma hora vai estourar. Então é aquela coisa que a gente vê o sujeito vivendo uma vida muito... Assim, o sujeito está por aqui, a água está aqui, se continuar assim, daqui 5 anos o sujeito enlouquece. Infelizmente, é o tipo de aposta que a gente acerta. Então falta bem razão vital. Falta razão vital, falta
Aí no caso assim, como é que começa a resolver esse tipo de coisa? O narrativo. Começa contando a própria história. É isso que eu falo. O Freud, ele acertou no método. Ele não acertou no resto, o que ele fez com aquilo. Mas ele acertou no método. É você contar, narrar. É isso que faz numa terapia freudiana. Você deita lá e conta. O problema é que o terapeuta freudiano, o que ele faz com aquilo? Esse é outro problema que não dá para falar agora. Mas contar a própria vida para um observador, no caso, o melhor seria o próprio Deus, né? Contar a própria vida, esse é o único método para se safar desse tipo de coisa e poder jogar o Rivotril fora. Eu entendi que você falou sobre, por exemplo, essa história dessa moça que com 19 anos ela negou essa e foi para outro caminho que não era dela. Ela chega com 59 anos, 60 anos na cara e depois vê essa história de 40 anos. Será que elas não são, por exemplo, elas têm essa autoestima? Exato. Ela só ficou 40 anos, então ela vai ter que aprender. Provavelmente, eu não sei, eu me colocaria numa posição de eu tenho que aprender desses 40 anos. Eu tenho que deixar de lado aquela escolha que eu fiz com 19 anos. Sim. Deixar de lado no sentido assim, eu fiz a escolha errada. Não sei, eu tenho uma história de coisa de 40 anos. Veja, nessa história de 40 anos tem 2 filhos. Isso não é bonito? Isso não é bom? Há passagens nos livros de Marx que são geniais. São geniais. É irretocável. Eu já li quase todos os livros dele. Irretocável. Mas e daí? A questão é que o parágrafo não me diz a obra. A questão é, obviamente, que em 40 anos existiram diversos momentos e situações de felicidade. Ou de um gozo, ainda que rápido, mas houve algum gozo de felicidade, de consolo, senão os dois teriam atirado nas próprias cabeças ao longo desses anos. Não teria dado conta? Então alguma coisa, óbvio que sustentou aquela relação, além da mentira existencial. Mas o problema é o argumento total da obra. Este é o problema, não são os parágrafos. É o ponto final e qual é a forma que sai dali da obra. Qual é a forma que sai do capital. Agora, eu pensar alguns parágrafos, óbvio que dá para fazer. E que são realmente muito bons. Então a questão é, na vida humana, nada está isolado. É como uma peça de teatro, um ato sucede o outro. E eu não posso analisar uma peça pelo ato final, por exemplo, ou só pelo ato do meio, mas eu tenho que pegar todos os atos. Eu tenho que ver o que é que aquilo compõe ao final. E é aí que fica complicado. Mas, com certeza, na vida dela, muitas coisas aconteceram boas, belas. Professor, primeiro lugar, obrigado por essa palestra muito boa, né? Eu agradeço. Nesse tema que o professor fala, de tensão vital, de vocação, de sentido da vida, eu estou fazendo um curso com o professor Francisco Scorsin, que tem muito a ver com esse tema também, de encontrar a vocação. E ele também chega nessa parte de narrar, contar a própria história. Só que uma coisa que eu argumento, não sei se esteja errado, espero que não esteja, daí vai ser erro meu, né? Que o complicado desse narrar a história, nós narrarmos a nossa história, ele argumenta que nós não somos narradores confiáveis, né? Então, por exemplo, a gente vai tentar contar uma coisa de infância da gente, e a gente muitas vezes vai falsear nós mesmos e a gente não percebe isso. Como que assim o professor diria assim, resolveria esse problema? Sim. Veja, na verdade o problema está resolvido desde Santo Agostinho. Né? Então, como que o problema está resolvido desde Santo Agostinho? Sim, eu minto, eu falseio, eu carrego nas tintas, por exemplo, em relação àquele aniversário que minha mãe não me deu presente, eu carrego nas tintas, ou aquela situação da minha vida, o casamento, eu carrego nas tintas o lado negativo da minha esposa. Eu faço isso. Nós somos assim mesmo. Só que quando eu conto a minha história perante Deus, eu não posso fazer isso. Eu não tenho como fazer isso. Por isso que é necessário o observador onisciente. Se eu coloco o observador onisciente, se eu reconheço a presença do observador onisciente, do fundo insubornável, Ortega C era ateu, mas Ortega C dizia que no ser humano, que eu acho assim, talvez esse seja o ponto que Ortega tenha tido dúvidas em relação a ele mesmo, porque ele dizia que no ser humano havia uma coisa lá no fundinho chamado fundo insubornável, que Julián Maria vai chamar, esse é Deus, essa é a centelha divina. Então, se eu conto a minha história perante isto, não tem como mentir.
Entende? É por isso que Santo Agostinho é capaz de contar as confissões daquela maneira, porque ele era, antes a gente sabe, ele era o sem vergonha também. Mas como ele foi capaz de fazer aquilo? Porque ele reconheceu a presença divina. É o que Paul Claudel fala, né? Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Então, na verdade, não é narrar para si, né? Não, se você vai narrar para si, você vai mentir. Ai, Thiago, você é um gostosão. É verdade. Porra, tô feito, cara. Eu sou o meu tribunal. Olha que beleza. Não, eu não sou o meu tribunal. Toda vez que... lembra, já leram o livro Ortodoxia do Chesterton? O Chesterton está conversando com um amigo dele no início, ele relata isso no livro, né? Ele está conversando com um amigo dele, e o amigo dele diz assim: eu acho que a coisa mais importante para uma pessoa é confiar em si mesma. E aí o Chesterton, genial, olha para ele e fala: olha, as pessoas que mais confiam em si mesmas estão no hospício. Não é? Eu me lembro que eu ia no hospício lá na minha cidade e tinha um sujeito que jurava que era Getúlio Vargas. Não adiantava falar: ó, não é por nada, o senhor não é, tal, não. Então assim, confiar em si mesmo, não, você tem que desconfiar de você, desconfiar das suas intenções e trazer sempre aqui, ó, para sua consciência, resgatar a centelha divina e o observador onisciente. É isso que vai te deixar precavido de certas coisas, e só assim vale a pena. Então vejam a gravidade ao longo da história de ter se tirado Deus, os confessionários terem esvaziado e as salas de terapeuta terem enchido. Você acha que eu não tenho consciência dessa gravidade? Lógico que eu tenho. Quando a pessoa chega lá e começa a me contar tudo aquilo, eu penso: bom, mas para mim ela pode mentir. Então eu tenho que me esforçar ali para fazer um tipo de coisa que só o próprio Deus pode fazer. E por isso eu sempre falo: agora você reconta isso que você me contou, você reconta diante de Deus, porque ali você não pode mentir. Fala, Lu. O senhor queria saber onde caíram dois elementos: a leitura imaginativa nesse processo de razão vital e a parte de introspecção, se é que esses dois elementos poderiam abarcar. Não, fazem todos, porque veja, você é feito de imagens, né? E quanto mais empobrecidas as suas imagens interiores, mais empobrecida é a sua vida e a sua razão vital, portanto. Então, como é que você enriquece as possibilidades para aumentar o seu mundo? Veja, é um aumento de mundo que você ganha com a literatura, com a arte. Então, o meu trabalho com literatura, no Clube do Livro que eu tenho aqui em Curitiba, a gente se encontra uma vez por mês. Eu indico um clássico, todo mundo lê, a gente se encontra e a gente faz uma partilha, dou uma aula sobre o clássico e tal. É isso que inspirou o meu livro, inclusive. E veja que o nome do livro é Abertura da Alma. Então, a alma que vai tomando posse dessas possibilidades contidas na arte, ela alarga o horizonte. Diz Aristóteles: a alma é aquilo que ela conhece. Então, minha vida é pobre, minha vida parece que é um pouco medíocre. Como é que está a imaginação? Quais são as possibilidades humanas que existem para você e as que você nem faz ideia que existem? Então é aquela coisa, todo jovem brasileiro hoje, com 16, 17 anos, todo adolescente, pensa que a única coisa que existe é fazer vestibular, entrar numa faculdade, se formar. Só existe isso. Mas meu Deus, que pobreza! Toda pessoa que cresce assistindo novela da Globo acha que aquilo é a maldade possível, a dos vilões da novela da Globo. Mas olha, essas maldades de vilão de novela da Globo é assim, família do Remi perto do que pode ser feito. O ser humano é muito maior do que isso daqui, do que inventar para outra que fulano traiu ela. Meu Deus, isso a gente faz todo dia. Mas que coisa pequena, que coisa baixa. O ser humano é muito mais. Olha, nós temos que crescer em altura e profundidade. Eric Feiglin, altura e profundidade. Então eu não posso aceitar que a vida humana seja um número limitado aqui, de possibilidadezinhas, que são aquelas herdadas, algumas constituídas socialmente, uma ou outra que eu adquiri sozinho. Isso é a vida. Não. O que teve que estar por trás da descoberta do átomo, senão imaginação? O que tem que estar por trás? Esses dias eu vi uma reportagem que eu fiquei absolutamente, para usar uma expressão da senhora presidente da República, fiquei estarrecido. Os japoneses vão construir um elevador que vai tirar você da Terra, tá? Você vai entrar aqui, lá em Tóquio, você vai entrar, andar 0, e você vai até o último andar. O último andar já é fora do planeta, tá? E você vai olhar o planeta de fora, vai tirar foto e tudo. Aí você desce. Não, mas isso é coisa, isso é científico, é ficção científica isso aí. Não, estão lá os japas. Estão nos primeiros estudos do negócio, a tecnologia está sendo desenvolvida e eles dizem que vão fazer isso em poucas décadas.
Então, para o cara fazer um troço desse, alguém teve que ter pensado nisso primeiro, né? E se a gente fizesse um elevador que saísse para fora da Terra? Então, isso é imaginação. Imaginação rica, possibilidades de vida rica, mais meios de encontrar a verdade. Imaginação pobre, imaginação medíocre, poucas possibilidades, poucos meios de atingir a verdade. Então, para atingir a verdade, eu só posso fazer filosofia igual ao Olavo. Não. Porque para fazer filosofia igual ao Olavo, tem só um probleminha metafísico. Você não é o Olavo. Tem só esse detalhe. Se você pudesse pular esse detalhe, você faria filosofia igual ao Olavo. Mas na hora quando eu escuto o Olavo falar, eu tenho isso como premissa, eu não sou ele. Eu jamais vou poder dar uma aula de história como ele, eu vou ter que dar como Tiago. Isso é encarar a verdade também. E assumir a razão vital. O meu mundo, eu sou um mundo, o Olavo é outro mundo, o William Marias é outro mundo. Olha, gente, para mim, estou cansado. Se pudermos terminar por aqui, agradeço, Fábio, o convite, a presença de vocês. Quero fazer 2 convites. Um deles, para quem não conhece, vai lá no meu canal do YouTube, Professor Tiago Amorim. Tem vários vídeos do meu curso que se chama A Vida Humana. Tá? É um curso modular, são 9 módulos. Nós estamos gravando o 5º módulo no atual momento. Toda semana tem gravação. Para quem é de Curitiba pode assistir a gravação, inclusive. Então, fica aí o convite para você conhecer, quem sabe se inscrever no curso. E o outro convite é que na sexta-feira próxima agora, o site vai para o ar, vai chamar avidaHumana.com.br, você vai ter acesso a todo o meu trabalho, aulas gravadas, blog, textos, etc. Então, fica o convite aí para espalhar isso também, que ajuda bastante. Obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado a vocês por terem prestigiado esse evento. É uma alegria muito grande ver tanta gente aqui nesse primeiro encontro Olavete Nacional. Tenho certeza que vai marcar esse primeiro encontro. Vamos ter outros, talvez num formato um pouco diferente, mas ele deu muito certo, né? E deu muito certo por causa de vocês. Deu muito certo também por causa de vários amigos olavetes aqui de Curitiba que colaboraram para que esse evento acontecesse. Eles têm que ser mencionados, né? O Moreno ajudou, o Gabriel ajudou, né? O outro Gabriel ajudou também, o Daniel ajudou, muita gente ajudou, o Evandro, o Ken, vieram palestrar, não podem ser esquecidos, né? E foram essas pessoas que fizeram esse evento possível. Então, também para essas pessoas que ajudaram, eu peço uma salva de palmas. Quero agradecer também a Associação Helênica do Paraná, que nos recebeu aqui, né? E agora, para completar, nós temos lá, para quem quiser jantar aqui conosco, nós vamos ter aí o nosso delicioso moussaka, um prato típico grego, né? E é só fazer a filinha ali, a gente vai servir. Tá bom? Então, muito obrigado, boa noite e até a próxima.